E se o futuro já tivesse escrito? Um líder está prestes a surgir, prometendo paz, mas trazendo destruição. A Bíblia fala sobre ele, o Anticristo. Ele enganará o mundo, controlará nações e exigirá adoração. Tudo isso parece uma loucura, não é? Mas você prefere estar preparado e não precisar, ou estar despreparado e sofrer as consequências? Abra os seus olhos. O que está por vir é um alerta que você não pode ignorar. Fique até o final desse vídeo e descubra o que a profecia revela sobre o maior inimigo de Cristo e o seu fim inevitável. O que você vai ouvir nesse vídeo pode mudar a sua vida. Quem é essa mulher? Apocalipse 17:3. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher simboliza a Babilônia, que representa um sistema religioso e um sistema político corrupto. A besta escarlate é o poder político que dá suporte àquela mulher que seria a Babilônia. As 7 cabeças e 10 chifres indicam que o governo que perseguem os servos de Deus. Historicamente, Roma foi vista como esse poder, mas também aponta para um sistema futuro. Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia simboliza a apostasia espiritual e o abandono de Deus. O título Mãe das Meretrizes indica que ela influencia outros sistemas religiosos e políticos a praticar idolatria e imoralidade. Esse sistema tem operado ao longo da história e alcançou seu ápice nos últimos dias, unindo povos contra Deus. Apocalipse 17:12-13. Os 10 chifres são 10 reis, que receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles entregarão o poder à besta. Os 10 reis representam líderes mundiais, que no fim dos tempos formarão uma aliança global e entregarão a autoridade ao sistema do Anticristo. Isso aponta para um governo mundial breve, que perseguirá os cristãos antes da volta de Cristo. O que é apostasia? A apostasia significa abandonar a fé verdadeira ou se desviar dos ensinamentos de Deus. A palavra vem do grego, que significa rebelião, afastamento ou deserção. A Bíblia alerta que, nos últimos dias, haverá um grande número de pessoas que abandonarão a fé cristã, sendo seduzidas por mentiras, falsos ensinamentos e enganos. Mateus 24:10-12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus alerta que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, e as pessoas se desviarão da verdade e da fé verdadeira. Esse esfriamento espiritual levará ao crescimento da apostasia, com muitos sendo enganados por falsos profetas. A apostasia não é apenas o abandono da fé, mas rejeição ativa de Deus e de sua verdade. Aqueles que caem em apostasia se tornam vulneráveis ao engano, especialmente aos sinais e milagres que o Anticristo irá fazer. A Bíblia nos alerta para não sermos enganados. A apostasia é real e já está acontecendo no mundo de hoje. Abra os olhos e permaneça firme na verdade. Afinal, quem é o Anticristo? 1 João 2:18. Filhinhos, esta é a última hora. E, como ouvistes que o Anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Lobo em pele de cordeiro. O termo anticristo refere-se a um líder final que se levantará contra Cristo, o único Deus. Mas também há muitos falsos mestres que espalham doutrinas contrárias ao Evangelho. Esse espírito de engano já atua no mundo, mas terá manifestação máxima no fim dos tempos. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém vos engane de modo algum, pois primeiro virá a apostasia, e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. O homem do pecado é uma referência direta ao Anticristo, que será um líder mundial exaltado como Deus. Ele será contrário a Deus e buscará dominar o mundo.
Isso ocorrerá após uma grande apostasia, como falamos antes, queda de fé, e marcará o período da grande tribulação. Apocalipse 13:16 a 17. Ela faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca. O anticristo exercerá um controle econômico e social total por meio da marca da besta. Esse controle será imposto a toda a humanidade. A marca da besta simboliza lealdade ao sistema anticristão e rejeição a Deus. Esse evento ocorrerá nos últimos dias, durante o governo do anticristo. Guerra de Gog e Magog. Apocalipse 27:8. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Após o reino milenar de Cristo, Satanás será solto para enganar as nações. As referências de Gog e Magog simbolizam povos rebeldes que se levantarão contra Deus e o seu povo. Essa é a última rebelião da humanidade, logo antes do julgamento final. Ezequiel 38:2. Filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel menciona Gog como um líder e Magog como uma região ao norte de Israel. Historicamente, esses termos foram associados a povos bárbaros. No contexto de Apocalipse, simboliza a nação rebeldes no fim dos tempos, que tentarão atacar o povo de Deus após o milênio. Apocalipse 29. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Os exércitos de Gog e Magog cercarão Jerusalém, mas Deus destruirá essas forças com fogo do céu. Essa batalha marca o fim definitivo do reino do mal, seguido pelo julgamento final e a entrada do novo céu e nova terra. Vocês perceberam que Gog e Magog é mencionado na Bíblia, mas o primeiro versículo fala que será após o reino milenar de Cristo. Isso significa que isso será após 1000 anos de Cristo com os seus escolhidos. Isso não acontecerá antes da tribulação. Isso acontecerá depois da tribulação e depois dos 1000 anos de Cristo. Mas eu explico um pouquinho mais quando a gente chegar em momentos de reflexão. 7 anos de tribulação. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse versículo fala sobre os 7 anos de tribulação. O anticristo fará um pacto de paz no início deste período, mas quebrará a aliança na metade, marcando o início dos 3 anos e meio, conhecidos como a grande tribulação. Apocalipse 11:2 a 3. Pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Esse versículo cobre os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Durante esse tempo, a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios, enquanto 2 testemunhas anunciam a sua verdade ao mundo. Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses, proferindo arrogâncias e blasfêmias. Este versículo fala dos últimos 3 anos e meio, quando o anticristo governará com poder absoluto, exigindo adoração e perseguindo os servos de Deus. Esse período fará o clímax da tribulação, marcado por blasfêmia e tirania. Momento de reflexão. Até o momento falamos sobre a mulher sentada na besta, que será o povo que estará entrando em apostasia e se desviando dos caminhos de Deus. Falamos o que é apostasia e que ela já está integrada no sistema há muitos anos, e que ela também trará o anticristo. Falamos que o anticristo irá enganar a todos e será o maior inimigo de Deus e de seus ensinamentos. Falamos que 7 anos de tribulação, na verdade, são 3 anos e meio, eles irão usar para organizar e implantar sistemas para monitorar e poder controlar toda a população, e nos últimos 3 anos e meio será a perseguição dos escolhidos
e que ainda acreditam em Deus. Isso será 3 anos e meio de perseguição. Falamos que Gog e Magog será a guerra final sobre o mal, e isso só acontecerá no fim de 1000 anos com Jesus. Deixe suas dúvidas nos comentários e também siga o nosso canal para saber mais sobre o nosso conteúdo. Nosso canal tem frases motivacionais, sabedoria de Salomão, alertas sobre o Apocalipse e frases diárias. Então não deixe de nos seguir. E também deixe nos comentários o que você está achando do vídeo e se você discorda de alguns ensinamentos que a gente está dando. E também comente e deixe nos comentários o que você está achando do conteúdo. Sinais da revelação do Anticristo. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Durante os 7 anos de tribulação, o Anticristo buscará exaltar a si mesmo como Deus. Ele se assentará no templo de Jerusalém exigindo adoração. Esse ato é chamado de abominação da desolação, marcado a ponto em que ele revela sua verdadeira natureza. Apocalipse 13:16-17. Ela faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser quem tiver a marca. O Anticristo controlará a economia mundial por meio da marca da besta. Apenas aqueles que aceitarem a sua marca poderão comprar ou vender. Esse controle representa lealdade total ao sistema anticristão, forçando as pessoas a rejeitarem a Deus. Apocalipse 13:7. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O Anticristo iniciará uma grande perseguição contra os cristãos e a qualquer um que não o adore. Ele terá autoridade global, tornando-se um líder político e religioso que unirá as nações sobre o seu governo. Como se preparar? Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os escolhidos. O Anticristo e seus aliados usarão sinais e milagres enganosos para tentar confundir até mesmo os seguidores de Cristo. Por isso é fundamental estar firmemente enraizado na palavra de Deus, para discernir entre a verdade e o falso. Conhecer a Bíblia é o ensino de Cristo e a principal defesa contra o engano. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Para não ser enganado pelo Anticristo, é necessário vestir a armadura espiritual, que inclui a fé, a palavra de Deus, a oração e a justiça. Essa armadura protege contra enganos e ataques espirituais que tentarão desviar os cristãos da verdade. Apocalipse 13:10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem leva para o cativeiro irá. Quem matar com a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Durante o governo do Anticristo, os cristãos vão perseverar na fé, mesmo diante da perseguição. Isso exige confiança em Deus até o fim, recusando qualquer compromisso com o sistema do Anticristo. Não deixe ser enganado pelo Anticristo. Abra os seus olhos. Aprenda o que é certo e o que é errado na Bíblia. Não deixe que ele leve você para os caminhos errados. Fim do Anticristo. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. O Anticristo será destruído diretamente por Jesus na segunda vinda. Jesus o derrotará com o sopro da sua boca, simbolizando o poder da sua palavra, e com o esplendor da sua glória. Isso acontecerá no final dos 7 anos de tribulação, quando Cristo voltará para estabelecer o seu reino. Apocalipse 19:20. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizava sinais diante dela. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre.
O anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. O castigo final reservado para Satanás e os seus seguidores. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo o sempre. Após o julgamento final, Satanás se junta ao anticristo e o falso profeta no lago de fogo, onde serão atormentados eternamente. Essa é a vitória de Deus sobre o mal após os 7 anos de tribulação. Obrigado por assistir e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Isso é muito importante para a gente poder melhorar o nosso conteúdo, para que vocês assistam e também alerte todas as pessoas que você puder e mande para o maior número de pessoas que você puder esse vídeo para que eles estejam alertas sobre a vinda do anticristo. Eu acredito que esses anos estão próximos, está prestes a acontecer, então abra os seus olhos, entregue o coração para Deus e não deixem de ficar em alerta. Esqueça de deixar nos comentários para a gente poder melhorar o nosso conteúdo. Muito obrigado, fiquem com Deus e é hora do despertar.